Prontinho. Eu vou alterar aqui um perfil para colocar o do enfermeiro para a gente ver aquele fluxo, né, em que a enfermagem tria e depois o médico ele vai realizar o atendimento. Deixa só eu modificar aqui o perfil do recepcionista. Eu vou trocar e vou colocar perfil de enfermeiro, só para não ter que criar outro profissional agora. Existe a gente fez uma adaptação, né, dentro do sistema para poder suprir aí esse tipo de demanda. Então, o que a gente faz? A gente tem ali, não sei se vocês observaram, um campo chamado condições, condições do paciente. Normalmente, quem atribui essas condições ao paciente é o médico, né? Quem tem permissão, quem tem perfil para isso. No caso de uma consulta onde o enfermeiro ele tria antes, né, sem atrapalhar lá o andamento da consulta, ele tria antes e depois o médico atende. Isso tudo numa mesma grade, seguindo um fluxo reto. A gente tem as condições para poder dar um alerta para o médico que esse paciente ele já foi triado. Então, o profissional da enfermagem que for realizar essas triagens precisa ter um perfil específico que vai habilitar ele a possibilidade de atribuir a condição. Deixa eu ver aqui, o recepcionista. Eu vou pegar o recepcionista, mas eu vou mudar os perfis, tá, gente? Então é como se esse recepcionista fosse um enfermeiro. É o F01, que é o perfil da enfermagem. Em todos os módulos, o enfermeiro ele tem um F01. E o ADM 03.9, que é o perfil que vai permitir que esse profissional ele atribua uma condição ao paciente. Deixa eu gravar. Vou pegar aqui o login e vou entrar lá na outra tela com o perfil desse enfermeiro. Aqui eu estou com o perfil do médico, eu vou sair e vou entrar com o perfil do enfermeiro, tá? Então, deixa eu botar aqui o CPF, a senha e pronto, já entrou. Aí eu vou clicar aqui no lista ambulatório, que é a lista que eu falei para vocês, que todos os profissionais, desde a recepção, né, faz aí o atendimento do paciente. Então já vem com a data filtrada, eu vou botar aqui só o meu ambulatório dos estados. Posso deixar aí filtrando pela manhã e vou pesquisar. Assim como o médico, o perfil da enfermagem, ele também vai vir na aba aguardando atendimento, certo? Nem, deixa eu ver, eu acho que não liberou o botãozinho que eu queria de condições. O DN 03.9. Deixa eu ver aqui. Mas vamos lá. Basicamente, para o enfermeiro fazer a triagem antes de encaminhar o paciente para o médico, ele pode chamar no painel, ele não vai clicar em atender, tá? Ele vai clicar em chamar, ele vai dizer qual é a sala que ele está, vai confirmar. O paciente ele vai ser chamado. Uma vez que o paciente chegou, ele vai selecionar aqui o paciente e o botão de controles do paciente ele está habilitado aqui nessa aba de aguardando atendimento. Então ele vai clicar em controles do paciente. Ó, já tem um registro de controle para esse paciente, mas ele poderia fazer um novo. Clico em novo. Vou dizer qual é a hora que eu estou fazendo esse registro. O controle é dos sinais vitais. Vou medir a temperatura do paciente, as frequências respiratória, cardíaca. Enfim, vou fazer toda a minha avaliação aí baseada nos sinais vitais. Se eu quiser escrever alguma coisa, né, evoluir, entre aspas, o paciente, eu posso fazer a inserção dessas informações aqui e vou confirmar e vou gravar. Tá dizendo, ó, a mensagem vermelha, que a frequência respiratória está maior do que 60, que é o máximo aceitável para um ser humano. Então tá 80, não existe 80, então ele não me permite gravar. Vou colocar 40, vou gravar de novo. Agora ele está dizendo que está baixa, né? Mas ele salvou. Ele só está me dando um alerta. Me deu um avisozinho azul é porque salvou. Vou voltar. Vou voltar de novo. Então aqui, né, teoricamente,
teoricamente não, na prática mesmo, a enfermagem, ela fez a sua triagem. O botão, o campo que ela tem para poder fazer esse pré-atendimento é esse botãozinho aqui dos controles do paciente. Aí aqui teria que estar habilitado, ó, esse campo de condições, fica um maisinho aqui. Eu vou ver aqui depois porque é que não está aparecendo. E aí eu atribuiria uma condição de paciente triado. Então, uma vez que o médico no consultório ele visualiza que esse paciente está triado com essa bolinha aqui, ele vai e chama o paciente de novo aqui, ó, para ir para o consultório. E aí ele inicia o seu atendimento e faz lá o que tiver a ver com a situação do paciente. Então, no caso do paciente precisar ser triado antes do médico atender, a saída que a gente tem aqui, o ajuste que a gente tem, é que essa triagem seja feita na aba aguardando atendimento, selecionando o paciente e fazendo a inserção das informações no botão controles do paciente. E aí o médico ele consegue visualizar os controles que foi feito pela enfermagem, clicando aqui em controles, e ele consegue chamar o paciente que já está triado, né, para consulta em consultório. Deu para entender? Deu sim, tá claro. Me diga o seguinte, Júlia, Diga existe aí. dentro do AGHUSE algum totem de senha? Não, porque, por exemplo, o paciente quando chega, ele se dirige lá à recepcionista que vai dizer que o paciente chegou, quando ele chega até ela, ele vai chegar em fila, vai ficar lá aguardando um atrás do outro, ou ele pode chegar, retirar uma senha e esperar ser chamado? Ó, a gente sabe que nas unidades existe, né, esse fluxo, tanto dele Uhum. chegar direto na recepção, quanto dele passar por uma fila de espera até ele pegar a senha e aguardar a senha ser chamada para que ele tenha um chegou dele. No HHUS, a gente não tem essa chamada por senha, né, essa chamada prévia aí, para que o paciente seja chamado em um outro painel, né, da senha, e depois ele tenha o chegou dado. Algumas unidades utilizam algum outro sisteminha aí só de chamada de senha para isso. Ficam dois É. monitores na recepção, um chamando as senhas, e aí quando Aham. chega no consultório, o outro monitor chama para o consultório. Tudo Mas bem. dentro do HHUS não tem não, infelizmente. Ok. Pronto? Então eu vou agora sair e vou entrar com o perfil de médico para a gente poder visualizar lá os outros fluxos com o médico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se atualizou. Meus perfis. Ah, eu acho que eu já sei o que é. Esse profissional, como ele é recepcionista, ele está sem graduação. Então, por isso que não está me permitindo fazer o que eu quero. Espera aí que a gente vai resolver agora. Servidores. A importância de um cadastro completo, tá vendo? Vamos ver se é isso, mas eu acho que é. Servidores. Pesquisar. Graduações. Não tem nenhuma. Bota aqui enfermagem. De início. Ano de fim. Concluído. O número do conselho. A instituição em que se formou. Gravar. Vou ver aqui de novo. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo para ver. A zona. Quando a gente faz o cadastro do micro, a zona ela já vem previamente preenchida, tá, gente? Aqui eu tô tendo toda hora que colocar, mas é porque essa numeração de PI minha não tá cadastrada, não. Pesquisar. Não apareceu ainda aqui. Deixa eu ver se eu tenho que sair e entrar de novo. Vamos ver. Eu fiz isso essa semana com o Ceará e funcionou, e agora não tá aparecendo. Tá aparecendo, não. O botãozinho de condições. Eu vou ver aqui depois o que foi e aí eu falo para vocês. Mas apareceria aqui um maisinho e aí poderíamos atribuir uma condição de paciente triado. Vou sair, vou entrar com o profissional do médico para que a gente siga aí, né, com outros fluxos com relação a esses atendimentos. Deixa eu compartilhar aqui a tela só do GHUSE. Deixa eu me lembrar aqui, acho que é 97.
É. Prontinho, vamos lá. Entrei com o meu perfil de médico, selecionei a minha zona, que é o meu ambulatório. Posso pesquisar por turno ou preencher demais filtros. Encontrei o meu paciente. Seleciono aqui o meu paciente. Eu poderia aqui já visualizar se esse paciente possui ou não controle, ou seja, se ele foi ou não triado. Então, esse de baixo aqui, se eu clicar aqui em controles, ó, eu sei que está aguardando atendimento. Aí esse está triado também. Mas ele poderia não ter o registro dos controles aqui. Eu saberia que, ó, a enfermagem ainda não triou esse paciente. Então, não vou chamar esse, não. Vou chamar o que está triado. E aí eu visualizaria o que está triado, chamaria no painel, digo qual é a sala que eu estou, confirmo, vai disparar o chamado no painel, o paciente chegou na sala, vou atender. Digamos que essa seja aí uma consulta de retorno, por exemplo, em que eu já fiz a anamnese, eu já fiz aquela parte mais densa, né, maior com relação ao paciente, e agora eu vou evoluir ele, receitar e finalizar a consulta. É um tipo de fluxo que pode ocorrer, um fluxo mais rápido. Então, clico aqui em evolução. Observem que os campos para escrita da evolução, eles são bem menores, ó. Como eu falei, são só 4 botõezinhos. Então, é subjetivo, objetivo, impressão e conduta. Vou preencher aqui, de acordo com a necessidade, né, de acordo com o que eu estou avaliando aí do retorno desse meu paciente. Visualizo aqui o que eu estou escrevendo, clicando na setinha verde. Posso visualizar se ele tem diagnóstico prévio aí registrado no sistema, se ele tem algum tipo de alergia, se ele está fazendo algum uso de algum medicamento. Não tá, tudo bem. Vou vir aqui, vou finalizar a minha evolução, clicar em OK. Deixa eu ver se esse paciente tem histórico de consultas anteriores, mas eu acho que não tem. Nenhum vai ter, porque o sistema passou por um dump, então apagou tudo. Mas enfim, eu poderia visualizar aqui se ele tem algum histórico de consulta anterior para me auxiliar na minha consulta. Evoluir, posso atribuir aqui um CID a ele, né? Se eu tiver colocado lá que o CID é obrigatório, por exemplo. Vou falar com ele aqui, ó. Tome tal remédio aí por 15 dias e retorne, por gentileza. Posso vir aqui, medicamentos preferidos. Ó, seleciono só um. OK. Verifico se está certinho. Não vou querer fazer receita especial, nem cuidado, nem nada. Vou voltar, só esse medicamento mesmo, para ver aí se melhora a dor do paciente, ele retorne para a gente avaliar melhor. Não quero fazer mais nada, é só isso que eu quero fazer para o paciente. Vou vir aqui em finalizar, direto, finalizar atendimento. Deu um erro, mas no outro também deu, na segunda vez funcionou. Tá de brincadeira comigo. Só Jesus Cristo na causa, viu, gente? Nesse ambiente teste. Deixa eu ver aqui, procedimento. Vou colocar que nenhum foi realizado. Mas acho que não é isso não. Acho que é o ambiente teste mesmo que está passando por uma atualização hoje, aí está dando uma inconsistência. Mas basicamente eu conseguiria finalizar o atendimento aqui. Finalizaria, imprimiria lá a receita, pronto, libero meu paciente, vou verificar o próximo e chamar. Então aqui seria um fluxo mais rápido de se realizar aí dentro do ambulatório. Vou deixar pendente aqui, ó. Tá dando erro para tudo. O pessoal do suporte mandou mensagem aqui agora há pouco, dizendo que tá tendo uma atualização no... Como é que foi? Deixa eu ver aqui para eu falar para vocês. No balanceador. Aí eu não entendo. Essas partes de TI aí, muito específicas, eu não entendo não. Mas diz que pode haver instabilidade. Então eu acredito que seja Pode, por isso. pode sim. É, né? Uhum. Deixa eu tentar aqui de novo. Com outro paciente para ver se vai. Chamo, ó. Mais um aguardando. Chamar. Dizer qual é a sala. Confirmar. Chamou no painel, o paciente chegou na sala. Eu posso ou clicar em atender, que vai abrir aquela aba, ou eu posso clicar direto em evoluir, que já vai abrir para eu poder inserir as minhas informações da evolução. Então, ó, já veio direto para cá. Preencher aqui, de acordo com o que eu acho que precisa. Vou dar o OK. Não tem mais nenhuma informação aqui na evolução que eu queira colocar. Aí ele me traz para essa abinha para eu poder visualizar aqui todo o histórico do paciente. Posso dizer que não precisou fazer procedimento.
ou ele já vem marcado com o procedimento previsto para consulta. Vou tentar finalizar aqui de novo. Talvez por isso também que não esteja aparecendo a atualização que eu coloquei lá do perfil das condições de atendimento. Ó, agora foi. Então, vou imprimir e fechar. Posso imprimir aqui a evolução. Nesse caso, eu nem fiz receita nem nada. Só avaliei o paciente e pedi para ele retornar. Então, aqui eu posso imprimir só o documento de evolução, se eu desejar, né, da consulta, para entregar ao paciente. Se não, eu não precisaria nem imprimir, já está salvo no prontuário. Então, aqui seria um fluxozinho bem mais rápido. Em atendimento, cadê? Vai estar em pendentes, aquele paciente. Reabrir atendimento. Deixa eu ver se agora vai. Aí tá dando erro. Não vou conseguir não aqui. Finalizar agora. Teria algum outro fluxo aí que vocês conseguem pensar na cabeça de vocês que vocês gostariam que eu tentasse simular, gente? E aqui basicamente vai ser isso, tipo, É. a gente conhecendo todas as abas, o médico ele vai acessar elas de acordo com a necessidade do Uhum. paciente. Justamente. Justamente. Então, Eu não, o fluxo que eu desenhei, que eu pensei foi esse mesmo, de triagem, porque ambulatório é feito você falou, o mais simples. Chegou, marcou, atendeu, casa. Chegou, atendeu, casa. exatamente, é um fluxo mais rápido, não tem muito mistério, Exatamente. não. Exatamente. Não tem não. Pronto, acho que é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Deixa eu ver. Ó, os pacientes que eu finalizei o atendimento, eles vão estar aqui, ó, em atendidos. Consigo reabrir o atendimento. Eu consigo selecionar o paciente e reimprimir os documentos gerados, ó. Ó, os documentos gerados em consulta, eu consigo reimprimir. É basicamente isso, gente. Não tem muito assim o que eu inventar aqui, não. A gente explorou todos os botões, todas as telas. Essa é a tela que todo mundo vai utilizar aí a partir do momento que o paciente chega na unidade. É isso. Eu queria mostrar para vocês só a parte da condição, mas talvez essa atualização que está tendo tá barrando aí de aparecer. Eu vou fazer uns testes aqui para ver se eu consigo fazer aparecer ou entender o que é que está acontecendo. Certo. Mas é basicamente isso. Eu vou parar aqui de novo essa gravaçãozinha e vou passar uma atividadezinha para que vocês possam aí exercitar essa parte do atendimento, tá bom? E aí, à medida que vocês vão atendendo, vocês vão identificando, às vezes, né? Mexendo, a gente vai lembrando de alguma coisa. Enfim, aí vocês me falam e a gente faz junto. Certo.